Boa noite de terça-feira a toda a nossa audiência. Desde o dia 23 de setembro, referendos acontecem em 4 regiões da Ucrânia, realizados exatamente pela Rússia, para averiguar se tais regiões gostariam de uma possível anexação à Federação Russa. Esses referendos muito polêmicos em sua realização e também em todo o processo eleitoral, sempre acusado de grandes fraudes e de violência política cometidas contra aqueles que são de etnia ucraniana ou se recusam a votar, uma situação similar com o que aconteceu na Crimeia em 2014. As 4 regiões são Lugansk, Donetsk, Zaporídia e Kherson, sendo que as 2 últimas têm uma população expressiva de étnicos ucranianos, o que dificultaria ainda mais a tese de que mais de 90% das pessoas gostaria de uma anexação à Rússia. Inclusive, os resultados que não foram divulgados em sua totalidade, afinal terminam amanhã, mostram que preliminarmente mais de 97% de cada uma das populações dessas respectivas regiões gostaria de uma anexação à Rússia, o que eleva ainda mais a desconfiança sobre a legitimidade desses referendos. O presidente Zelensky disse que não negociará com a Rússia e não reconhecerá de maneira alguma o resultado desses referendos, exatamente por todo o sistema corrupto por trás desta realização, segundo ele e vários outros líderes ocidentais, assim como o presidente Joe Biden e também o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken. Durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, também foi pedido pela presidente que fazia a sessão para que os países não reconhecessem esses referendos, e algo que tende a ser acatado pela maioria dos países, exatamente por toda essa desconfiança no processo eleitoral e também por se tratar de algo feito unilateralmente pela Rússia sem a concordância da Ucrânia, que perderá, muitos acreditam, com a aprovação deste referendo, cerca de 15% do seu território. Nesse sentido, nós vemos que a grande estratégia dos russos, segundo muitos analistas, é poder utilizar armamentos mais pesados, uma vez que esses territórios sejam parte de seu próprio país e os ucranianos tentem reaver tais regiões militarmente. Assim, seriam interpretados como invasões ao seu próprio território, sua própria integridade territorial, o que justificaria a utilização de armas nucleares, mesmo que sejam de pequena dissipação, de raios não tão letais como a gente viu no passado sendo utilizado em outros momentos, como no próprio caso japonês no final da Segunda Guerra Mundial. Nesse sentido, o Dmitry Medvedev, que já foi presidente da Rússia e hoje é vice-presidente do Conselho de Segurança Nacional do país, disse que o país não está blefando quando fala de armas nucleares, seguindo a mesma linha do presidente Putin na semana passada, quando também disse que não se tratava de um blefe. Porém, a comunidade internacional reagiu muito mal tanto aos referendos quanto a essas falas, exatamente tentando evitar ao máximo que esse conflito se escale para um ponto de guerra nuclear. A Rússia sofre ainda uma onda de protestos que continua se espalhando pelo país, apesar da repressão policial, ao mesmo tempo em que milhares de pessoas deixam o país, assim como mostram imagens aéreas, imagens de satélite, de filas imensas de carros esperando na fronteira com a Mongólia, com o Cazaquistão, com a Geórgia e anteriormente com a Finlândia, que também recentemente fechou a sua fronteira, além, é claro, de tantos outros que deixaram o país pela via aérea, enquanto haviam ainda bilhetes aéreos sendo pagos milhares e milhares de euros para que conseguissem deixar o país. Ainda não se sabe ao certo se será implementado algum tipo de lei marcial ou punição para aqueles que deixarem o país e não quiserem se alistar após o anúncio da mobilização parcial, mas com certeza durante as próximas semanas isso ainda repercutirá bastante. Todas as atualizações continuaremos sempre passando para a nossa audiência em primeira mão. Luca Bassani, de Munique, na Alemanha, para a Jovem Pan News. Bom, e aproveitamos para acionar o nosso jornalista convidado, Luiz Kawaguchi. Kawaguchi, muito boa noite. Um novo gasoduto que vai transportar gás norueguês via Dinamarca foi inaugurado na Polônia. O projeto visa reforçar a segurança energética da Europa depois que a Rússia cortou o fornecimento do insumo para Varsóvia. O primeiro-ministro polonês e a primeira-ministra dinamarquesa estiveram na cerimônia de inauguração do gasoduto e falaram sobre os vazamentos de gás no Mar Báltico que alimentaram suspeitas de sabotagem.
Boa noite. A Polônia foi um dos países que eram mais dependentes do gás russo e teve uma decisão política de cortar 100% da importação do gás russo. Ela tinha um estoque muito grande de gás e agora consegue abrir esse novo gasoduto aí, que vem por meio da Dinamarca, da Noruega. Então seria uma das saídas da Polônia de conseguir contornar essa crise da falta de gás russo. Mas muito importante a gente ressaltar essa observação que foi feita aí pelo mandatário polonês e da Dinamarca também, que seriam as explosões. Foram registradas anteontem, ontem e hoje, explosões no gasoduto Nord Stream 2, que ele nem chegou a ser inaugurado, mas tinha uma quantidade de gás por questões operacionais, e 2 explosões no Nord Stream 1. O Nord Stream 1 também estava parado para manutenção. Só que há uma grande suspeita de que essas explosões teriam sido sabotagens, ou seja, alguém dinamitou em algum ponto, provavelmente ali próxima da Dinamarca, esses gasodutos. O que significa isso? Um dos motivos aí que se especulou para essa guerra seria uma aproximação da Rússia e da Alemanha, principalmente com esse comércio de gás muito barato para a Alemanha. A Alemanha fez todo o seu sistema industrial baseado nesse gás barato. E sempre foi um objetivo do Ocidente afastar a Alemanha da Rússia. A gente não sabe quem que fez se foi uma sabotagem e quem foi responsável por ela. Mas se de fato esses gasodutos forem destruídos ou tiverem aí uma grande parte das suas instalações destruídas, fica mais a Alemanha e a Rússia acabam ficando mais longe, e aí isso seria um objetivo do Ocidente. Na terça-feira também, Kawaguchi, o Volodymyr Zelensky disse que a Ucrânia vai defender os cidadãos das regiões controladas por Moscou, que as autoridades disseram ter votado esmagadoramente por uma fusão com a Rússia. Ou seja, quem estava nessa região não estava satisfeita com a administração, não estava satisfeito com a administração do presidente ucraniano. Não é bem assim, William. Se a gente for parar para ver, foram feitos. Hoje acabou essa questão dos referendos, que a Rússia são votações que a Rússia chama de referendos. Essas votações deram aí entre 97% e 99% dos votos, as pessoas se disseram favoráveis a serem anexadas pela Rússia. Só que se a gente for pegar para ver, por exemplo, pega ali as regiões que houve o referendo foram Donbass, que é Luhansk e Donetsk, a metade de Zaporíjia e Kherson. Se pegar Zaporíjia, por exemplo, eu estive em Zaporíjia quando estava cobrindo a guerra lá na Ucrânia. Se a gente pegar a maioria das cidades, quando elas foram invadidas, você tinha uma quantidade de pessoas que, sei lá, talvez aí uns 30% eram o que as autoridades falavam na época, que eram favoráveis à Ucrânia. Outros 30% favoráveis à Rússia e 40% que não era favorável a ninguém, só não queria ser bombardeado, só não queria estar no meio da guerra. Se a gente pensar que aí 30% ou 1/3 das pessoas conseguiu fugir para o lado ucraniano quando começou a guerra, você vai ter aí uma quantidade menor de pessoas, mais que a metade aí, que poderia ser ou indiferente ou favorável à Rússia. Mas aí é muito difícil você falar, mas como que se tinha tanta gente que era favorável à Ucrânia, como que essa votação deu 98%, 99%? Aí uma das explicações é que os militares estão indo na casa das pessoas e eles falam se não tem que fazer um sistema de... Lá não existe um sistema de voto secreto em que você preenche uma cédula ou que você aperta o botãozinho da urna eletrônica e é secreto. Não. Vem um militar e te pergunta, você quer fazer parte da Rússia ou você quer continuar sendo parte da Ucrânia? São militares armados que vão na casa das pessoas. O que você imagina
que as pessoas vão responder? A grande maioria fala que quer ser anexada pela Rússia, porque não sabe que tipo de consequências isso vai gerar, Negatti. As pessoas têm medo, as pessoas estão à mercê, são praticamente aí reféns dessas tropas russas. Então, é praticamente uma piada quando a Rússia fala que em Luhansk, eu peguei aqui o resultado, deu 99,23% dos votos disseram que todo mundo quer permanecer na Rússia. Mas você não tem aquele cidadão ucraniano que não estava de acordo com os escândalos de corrupção, com os problemas que estavam na administração do Zelensky? Não, sim, claro que existem essas pessoas. Muitas dessas regiões, elas fazem parte da Rússia, elas foram parte do Império Russo na época dos czares, depois elas foram, a Ucrânia toda foi parte da União Soviética, e quando era parte da União Soviética, muito foi investido pela União Soviética nessas áreas, e muitos russos se mudaram para aquelas regiões. Então, sim, de fato, tem pessoas que são russos étnicos, pessoas que, em teoria, poderiam ser mais favoráveis à Rússia. Mas como que você faz um referendo se as pessoas que não eram favoráveis à Rússia tiveram que fugir por causa dos bombardeios e não votaram, e não opinaram? E aquelas pessoas que foram constrangidas com armamento para votar? Nenhum país da comunidade internacional, tirando aqueles de sempre, como Síria e Coreia do Norte, ninguém vai reconhecer esse resultado desse referendo. Primeiro, você não pode fazer um referendo sem consultar o país inteiro. Essa é o que está na lei da Ucrânia. Você não pode pegar só uma província e perguntar se aquela província quer se separar. Aliás, pouquíssimos países do mundo já fizeram isso, de pergunta para uma província, você quer se separar? E além do fato de perguntar só para uma determinada província, eles não levaram em conta as pessoas que tiveram que fugir por causa do bombardeio. Elas também eram moradoras e elas também tinham direito de opinar. Então, o que a gente vê é um movimento de anexação totalmente fora das leis internacionais, e isso lembra para a gente, por exemplo, o início da Segunda Guerra Mundial, 1938, quando a Alemanha tentou anexar, por exemplo, a Tchecoslováquia, porque argumentou que uma parte ali da Tchecoslováquia tinha alemães étnicos, alemães que tinham sangue lá. Foi exatamente assim na Segunda Guerra, e a gente viu no que deu, né?